A sua vida só precisa fazer sentido para você. É, chega um momento da vida que você percebe que ninguém, absolutamente ninguém, sente o que você sente por dentro. E por isso, ninguém tem autoridade de decidir para onde você deve ir. Não é egoísmo, é uma sobrevivência. E para entender porque isso é tão difícil de aceitar, a gente tem que voltar lá atrás. A nossa estrada que a gente caminha hoje foi construída na nossa infância, na adolescência. Nossas primeiras memórias moldaram a nossa cabeça. Tem gente que cresceu com afeto, cresceu com presença dos pais, cresceu ouvindo Você Consegue. E tem gente que cresceu o lado oposto, no grito, na bagunça, no medo, na falta, sendo comparado, num lar disfuncional. Tem gente que cresceu numa família tão desestruturada que você aprende desde cedo a desconfiar da sua capacidade. E quando você cresce num ambiente assim, você se acostuma a se diminuir sem perceber. E que você precisa de autorização, né? Você cresce que a opinião dos outros é mais sábia do que a sua. É como se as pessoas soubessem mais da sua vida do que você mesmo. É como a gente viver, como eu falei no vídeo anterior, se olhando em espelhos quebrados, espelho distorcendo a sua realidade, quem você é, que mostram versões suas que nunca foram reais. E a gente acaba crescendo acreditando nessas distorções. Até que um dia a gente começa a despertar. Você é incomodado com a sua vida, você fala, cara, uma inquietação, uma vontade de mudar, de ser mais, de entender e parar de repetir o que e romper também, né, o que te machuca. Você começa a enxergar que viver para agradar os outros é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo. E quando você decide mudar, amigo, você começa a realmente entender como o mundo funciona. Quanto mais você muda, menos as pessoas entendem. E não tem como ser diferente. Você começa a guardar dinheiro para construir o seu futuro e as pessoas vão te chamar de mão de vaca. Você começa a treinar para se sentir melhor e alguém diz que você está exagerando. Você começa a estudar para crescer e alguém fala que você mudou, está diferente. Você se afasta de algumas pessoas e imediatamente as pessoas vão dizer que você está estranho. E quer saber qual é o real motivo por trás disso? É simples. A sua evolução vai revelar que os outros estão parados. Quando você começa a crescer um pouquinho, você mostra sem querer que as outras pessoas também podem crescer. Quando você muda, você evidencia que eles também podem mudar. E isso incomoda, isso mexe com o ego, isso dói. E por isso você vira o estranho, o metido, o quietão, o isolado, o diferentão. Mas você não mudou para ser aceito, você mudou porque era necessário. E tem uma frase de Nietzsche que encaixa perfeitamente aqui. Torne-se quem você é. Parece simples, mas é profundo. Porque para você se tornar quem você realmente é, você precisa eliminar tudo que disseram que você devia ser, o que disseram que você era. Isso dá trabalho, meu amigo. Isso incomoda muita gente. Quando você toma o controle da sua vida, você precisa começar a ter atitudes diferentes. E você começa a perceber que 90% das pessoas só queriam que você continuasse na mesma situação, não por maldade consciente, por acomodação. A sua versão antiga era mais confortável para os outros, era previsível, era conveniente. E aí vem a parte mais difícil. Você cresce, você tem que aprender a lidar que o fato que o seu crescimento vai se afastar de muita gente que você achava que fazia parte da sua vida. E aos poucos você vai entendendo, quem te ama não te prende, quem torce por você não te limita, quem realmente se importa com você não tenta te sabotar emocionalmente,
para você continuar daquele tamanho que eles conseguem lhe dar. E aí a frase que abre o vídeo, desse vídeo: a sua vida só precisa fazer sentido para você. Porque quem viveu suas dores, suas emoções, foram você. Ninguém viu quando você dorme chorando, ninguém viu quando você se segurou no mundo sozinho, ninguém sabe o que você pensou naquele dia que dá vontade de desistir, ninguém carrega o seu peso, ninguém caminha no seu chão. Então, quando alguém que nunca viveu o que você viveu vai querer ditar o ritmo da sua jornada. Quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você começa a se sentir mais leve, você para de pedir permissão para existir, para de abrir mão da sua felicidade para caber em espaços pequenos, para de se diminuir para não incomodar. Você para de viver naquele piloto automático e começa a viver intencionalmente. Começa a construir uma vida que te representa, que te faz sentido para você, não para os outros. Isso é liberdade. Liberdade emocional, liberdade mental, liberdade de alma. Eu sei que dá medo de desagradar, medo de decepcionar, medo de ficar sozinho, mas tem uma coisa que dói mais do que tudo isso: viver uma vida inteira sendo quem você não é. E no final das contas, o que se resume é isso: quem não entende seu caminho não vive as suas batalhas. E quem realmente te ama vai entender em tempo, ou vai aceitar você mesmo assim, porque a jornada é sua, a dor é sua, o destino é seu. Siga o seu caminho, continue crescendo, continue mudando, continue incomodando quem prefere ficar parado, porque no final de tudo, a única pessoa que precisa sentir que sua vida tem sentido é você. Espero que tenha feito sentido. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.